Olá, seja muito bem-vinda a esta aula, como organizar a sua cozinha. Eu sou a Paty Pena, e por que eu escolhi este tema, né? Como organizar a tua cozinha. Antes de mais nada, eu desejo que ao começar a organizar a tua casa, você perceba que está também organizando a tua vida. Então, quando a gente tem ali uma casa cheia de tralhas, cheia de objetos que a gente não usa, a gente começa a prestar atenção que essas tralhas, elas estão também na nossa mente e no nosso emocional. Então, alguns estudos mostram que, principalmente nós mulheres, até mais do que os homens, nós liberamos cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente observa aquele ambiente super bagunçado. Tá? Então, aquela tralha que está aí na tua cozinha, no resto da tua casa, ela não permite que você tenha clareza mental para fazer as tuas coisas, os teus projetos, né? Então você acaba ficando confusa, você acorda e não sabe por onde começar o teu dia, não consegue cumprir as tuas metas, tem dificuldade de concentração, né? Você tem ali o teu emocional conturbado também, então muitas vezes está com a casa toda bagunçada, tem briga em casa, e aí você começa a perceber que esse acúmulo não está só nos objetos. Então, poxa, eu sou alguém que acumula objetos, eu acabo tendo excessos também na minha agenda, excesso de compromissos inúteis, né? Excesso de pensamentos inúteis, negativos, excesso de pessoas tóxicas na minha vida, porque eu não consigo falar não para um objeto, não consigo falar não para uma compra por impulso, não consigo falar não para o outro, percebe? Que tudo começa ali a desandar quando a gente tem excessos. Muitas pessoas transformam isso, inclusive, em excesso de peso também no corpo. Então, é muito comum a gente ver alguém que está ainda com a casa toda bagunçada e acima do peso. Então, comece a perceber que a organização, né, que o teu objetivo ao organizar aí a tua casa, e hoje a gente vai começar pela cozinha, o teu objetivo não pode ser pequenininho, né? Ah, eu quero organizar minha cozinha para ela ficar mais bacana, para eu receber pessoas, não é isso, né? Para ela ficar esteticamente melhor, isso é muito pequeno. Então, comece essa organização com um objetivo maior. Eu quero organizar a minha vida, a minha rotina, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e eu vou começar pelo espaço físico. Tá? Quando a gente organiza um espaço físico, quando a gente deixa ir embora ali aquele excesso de objetos, e para isso eu peço que você esteja aberta, preparada para colocar bastante coisa no lixo, bastante coisa para doação, ficar aí só com aqueles objetos que você realmente usa no momento presente, objetos que te façam bem, né? Se você começar a organização dessa maneira, deixando ir, né, se livrando dos excessos, você vai ver que vai também, como um efeito dominó positivo, vai se livrar de outros excessos, como a gente falou, tá? E vai conseguir ter mais clareza mental, acordar mais animada, né? Instituir uma rotina saudável de autocuidado para você. E por que a gente vai começar pela cozinha? Por que eu escolhi esse cômodo para te ensinar? Né, a cozinha, em primeiro lugar, é um ambiente muito importante porque é lá que você prepara o alimento que vai nutrir o teu corpo, né, que vai nutrir aí a tua família, se você mora com mais alguém. É na cozinha que muitas vezes a gente tem aquele momento de comunhão com a família, né? Então, aquela conversa em volta do fogão, ou também quando você quer receber amigos, amigas aí na tua casa. Então, comece sim por este cômodo, essa é a minha sugestão. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Lembrando que a gente tem um objetivo maior com esta organização. Combinado? Então vamos lá, organizando a cozinha. Em primeiro lugar, quais são os hábitos da tua família? Quantas pessoas moram aí com você? Vocês tomam café, né? Vocês têm esse hábito? Porque não adianta, né? Poxa, eu vou organizar ali as minhas xicrinhas de café bem à mostra, sendo que ninguém toma café em casa. Vocês bebem, né? Ou seja, você precisa ter taças aí. Comece a pensar nos hábitos, né? Antes de tomar a sua decisão de descarte e organização. Você recebe amigos? Com qual frequência? Você cozinha em casa? Também não adianta ter um monte de coisa para cozinhar se você trabalha fora, come fora, tá?
Então, primeiro, os hábitos. Depois, comece a enxergar a tua cozinha pelas áreas, né? Então, deixa eu observar o que eu tenho aqui na minha cozinha. Será que eu tenho armários aéreos? Aéreos são aqueles que ficam lá em cima, né? Aqueles armários em cima do fogão. Será que eu tenho armário ali do sifão, aquele que fica embaixo da pia, né? Armário ou gavetão que tem o sifão? Será que existem armários de difícil acesso aqui na minha cozinha? Então, observe o teu espaço antes de você começar a planejar aonde vai guardar cada coisa. Combinado? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as travessas. E como a gente falou sobre os espaços, comece a observar que a gente não pode pegar os objetos e simplesmente ir guardando de forma aleatória. Vamos pensar aí, a gente falou sobre o armário aéreo, aquele que fica lá em cima. Esse armário aéreo, se ele fica em cima do fogão, né, ele esquenta. Então lá eu não vou guardar remédio, sabe? Eu não vou guardar alimento que não pode ir com oscilação de temperatura, né? Eu não vou guardar, por exemplo, suplementos, vitaminas, nada disso. Tudo que não possa ter oscilação de temperatura, eu não posso guardar no armário aéreo, tá? Depois o armário do sifão também, a mesma coisa. Muitas vezes esse armário tem muita umidade, então eu não vou guardar ali alimentos também. Embaixo do sifão eu deixo para guardar um produto, né? Ou eu deixo para colocar um organizador de panela, mas eu não vou colocar alimentos, os perecíveis, as vitaminas, os remédios, a mesma coisa. Tá? E nos armários de difícil acesso, eu não vou colocar aquilo que eu uso com muita frequência. Então, primeiro, esse olhar macro aí para a tua cozinha. Paty, eu não tenho nenhum armário na minha cozinha. E agora, eu não vou poder organizar? Claro que vai, tá? Paty, eu adoro organizar espaços assim que não tem nada. Poxa, eu mudei, não tenho dinheiro para fazer o meu closet, como é que eu faço? Arara em tudo, dá para organizar tudo com arara, né? Na cozinha dá para organizar tudo com prateleira. Então, não se entristeça, não desanime, né, se você não tem armários aí na tua casa, tá bom? Organizar é criar processos, né, é facilitar a nossa vida. E, como eu falei lá no comecinho, quando a gente vai organizar, a gente tem que desejar algo maior. Eu estou aqui organizando a minha cozinha, mas eu quero organizar a minha vida. Eu quero mais clareza mental, eu quero mais alegria, eu quero mais bom ânimo. É com essa cabeça que a gente começa a organizar. Tá? Então vamos lá. As travessas, né? O melhor aí é que você escolha as travessas que se encaixem uma na outra. Então não adianta eu ter, poxa, uma redonda, uma oval, uma quadrada, uma retangular, tá? Eu sempre sugiro, se você ainda não tem, né? Se você vai comprar, que você escolha ali as quadradas ou as retangulares, porque quando a gente vai colocar, por exemplo, um resto de alimento na geladeira, se a gente escolhe a redonda ou a oval, a gente ocupa um espaço enorme, né? É muito difícil de encaixar aquilo na geladeira, tá? E aí, para guardar as travessas, a gente tem organizadores de travessas, tá vendo? Que são esses aqui. A gente tem de plástico, a gente tem de metal. Com esse organizador aqui, a gente pode, ele é bem versátil, a gente pode usar para forma, para travessa, para frigideira, ele pode ficar assim, deitado, do jeito que ele está, mas ele pode ficar em pé também, eu uso aqui em casa em pé, na minha despensa, para guardar a frigideira, e ele é um super coringa, então ele é um organizador que vale a pena, ele otimiza muitos espaços, você pode até usar naquele armário que a gente conversou do sifão. Olha aqui, um exemplo, tá vendo? Essa versão aqui da esquerda, que é uma versão das mais simples, das mais baratas e funciona super bem com as formas, olha aqui as travessas, esse da direita também. Vamos falar um pouquinho sobre as frigideiras. Frigideira, você vai comprar aquela frigideira maravilhosa de Tefal, e aí, quando começa a guardar uma em cima da outra, né, uma começa a arranhar a outra. Então não adianta, poxa, eu tenho um super cuidado para lavar minha frigideira, lavo com o lado ali amarelinho, né, mas eu guardo uma em cima da outra. E aí isso vai danificar. Por isso que a gente usa entre uma e outra, a gente usa ou um papel toalha ou aquele forrinho de gaveta.
tá? Que você já compra ali de rolo na loja e você usa uma entre a outra. E claro, o organizador para frigideira, que é o mesmo da travessa que a gente já viu, tá? Então, importante proteger. Olha aqui, esse forrinho para gaveta de espuma, que é o número 1, é o que eu falei para você colocar entre uma e outra, caso você não vá usar o organizador. Se você vai usar o organizador, claro, não precisa proteger as frigideiras, tá? A proteção é para quando você vai colocar uma em cima da outra. Tá vendo o organizador de travessas aqui, no número 2, como ele fica bacana em pé? Então, se deitou, usa para forma e travessa. Se quer colocar na vertical, ele vira um super organizador de frigideiras, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as panelas, né? Paty, como eu guardo panela? Panela você pode guardar em gavetão, né? Tem aquelas cozinhas que já tem aqueles gavetões próprios para panela. E aí, mais uma vez, Paty, eu não tenho gavetão, não cabe a panela em nenhum lugar. Ganchos em varão. Eu adoro essa solução do gancho. Eu gosto dessa solução para quarto infantil, para pendurar brinquedo, para banheiro, para a gente pendurar utensílios. Gosto para quarto, para closet, para lavanderia, para cozinha. É uma solução muito inteligente e quando a gente levanta uma solução que aproveita o espaço vertical, ou seja, a parede, a gente sempre sai ganhando, porque geralmente esse espaço vertical, né, aquele espaço que a gente tem acima ali da pia de lavar louça da cozinha, o espaço que a gente tem em cima do vaso sanitário nos banheiros, o espaço vertical ele é muito mal aproveitado. Tá? Então, assim, tenha na sua mente aproveitar espaço vertical e tenha na sua mente o gancho, né, os ganchinhos pendurados em um varão, que é uma solução muito barata, muito econômica. Deixei aqui também ganchinhos pendurados em painel de Eucatex, que é uma outra super solução para escritório, para lavanderia, até para enfeitar, para decorar, né, para fazer jardim vertical e para pendurar panela, que é o nosso assunto aqui. Tá? E depois, claro, uma solução simples que se você tem prateleiras, você vai guardar as suas panelas em prateleiras. Eu, Paty, hoje em dia eu uso essa solução, porque eu tenho pouquíssimas panelas. Eu tenho aqui em casa 4 panelas. Eu sempre falo para as minhas alunas, olha, não adianta você ter um monte de panela e um monte de panela ruim. Então, eu doei todas as minhas panelas, comprei um super jogo de panelas maravilhoso. Minhas panelas parecem umas joias, mas eu tenho 4 e eu não preciso de mais que isso, tá? O meu fogão tem 4 bocas, eu cuido muito bem das minhas 4 panelinhas e é o necessário. Então, vamos visualizar um pouquinho. Né? Aqui no número 1, a gente tem o tal painel de Eucatex, tá vendo? As panelas penduradas ali nos ganchinhos. No número 2, a gente tem ali uma cozinha mais estruturada, né? Mais planejada. Então, a gente guarda as panelas nos gavetões com as tampas separadas, tá vendo? Número 3 aqui, um organizador já planejado, né? Já da cozinha planejada, também só com as tampas. Olha aqui essa solução que super legal, né? Com o gancho ali, que é uma solução super barata, porque aqui você tá vendo alguns ganchos de inox, tudo bem, mas você pode comprar qualquer varão e esses ganchinhos assim em loja de R$1, né? E aí pendurar as suas panelas, os seus utensílios, as suas frigideiras. Lembra aquele organizador de travessas e frigideiras? A gente pode usar ele, tá vendo aqui? Número 3, para também organizar as tampas das panelas. Isso é muito bacana. Então, o que você pode fazer? Lembra aquele protetor de frigideira? Né? Então, você usa esse protetor também para colocar uma panela dentro da outra, para elas não se arranharem, se você não tem espaço. Uma panela dentro da outra, né? Sempre as menores dentro das maiores, com o protetor ou com o papel toalha, e as tampinhas você coloca aí em um organizador desse tipo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as xícaras, né? A gente não empilha a xícara. Ah, Paty, mas eu empilho com cuidado. Não, você vai descascar as bordas. Na hora de você pegar a xícara, corre um grande risco de você quebrar todas. Então, a gente usa organizadores que aproveitam o espaço vertical.
tá? Aramados em andares também. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas soluções. Eu coloquei aqui 3, né? Então, os aramados em andares, por quê? Porque muitas vezes você tem ali uma prateleira alta e a tua xícara é super pequenininha. Então, vamos dobrar este espaço, vamos aproveitar aí a altura, o espaço vertical. Você tem organizadores de ganchinhos também, organizadores aéreos. Olha aqui, esse primeiro é um aéreo. Ele é de encaixar na prateleira. Eu uso muito esse organizador. Nossa, ele aproveita o espaço de uma maneira muito inteligente e ele é fácil. Ele é fácil, ele é barato, ele tem de plástico também, tá? Então, este é o organizador suspenso ou aéreo. Depois aqui do lado, você está vendo aquela prateleira, aquele aramado que a gente chama, né, para dobrar o espaço, dobrar a altura, dobrar ou triplicar neste caso. Então, você tem ali um aramado, prateleira aramada de 2 andares, de 3 andares, e dessa forma você pode organizar pratos, xícaras e o que mais você precisar. Eu gosto muito dessa solução dos andares. Eu uso, por exemplo, para sapateiras que são muito altas, né? Geralmente as infantis, você tem aquela altura grande, e aí você pode usar um aramado desse e colocar sapatinhos embaixo, sapatinhos no meio, sapatinhos em cima. Então é um super coringa para você ter em casa. Falando um pouquinho das taças, taça de bebida, né? Aquilo que a gente conversou. Poxa, será que eu bebo? Será que aqui em casa o pessoal bebe? Então, vale a pena eu ter taça ou não? Quero ter poucas para convidados, né? Então, comece aí a se questionar. As taças, elas devem ser enfileiradas por tipos. Então, não adianta eu ter aqui uma taça de vinho e lá atrás, né, na mesma fileira, eu ter outro tipo de taça. Isso não funciona. Então, por mais que você tenha poucas taças, coloque sempre enfileiradas por tipo. Ou seja, o que eu estou vendo aqui na minha frente é o que está atrás também. Sempre da menor para maior, porque a gente tem muitos tipos de taças. E a gente tem também a opção do organizador suspenso, igual das xícaras, tá? Então, tá vendo aqui? Esse suporte para taças é bem parecido com o das xícaras, e aí você aproveita o espaço vertical. E aqui, ao lado, né, uma segunda opção, que é justamente por tipo. Então, está em ordem ali decrescente de tamanho, tudo que tem na frente tem atrás, né, em termos de fileiras, e também a gente tem um organizador aqui, que nesse caso foi feito sob medida, mas você pode usar o de aramado, tá vendo? Para tacinhas menores, aproveitando o espaço vertical. Assim como a gente viu lá nas xícaras, tá? Então, a organização de taças e xícaras, ela é muito semelhante. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os pratos. Tá vendo que os pratos, a gente segue a mesma linha das xícaras, então a gente usa um aramado de andares, por quê? Não adianta eu querer empilhar um monte de prato de tipos diferentes. Então, embaixo, Paty, eu guardo os pratos de almoço e jantar, os grandes, daí no meio de sopa, em cima de sobremesa. Não funciona isso, porque quando eu quero pegar um prato de sopa, né, que tá lá no meio, eu vou, mesma coisa das xícaras, eu vou descascar a borda, eu corro o risco de quebrar estes pratos, tá? Então, separe por andar, aproveite o espaço vertical. Você tem essa opção do organizador quadrado e você tem também esse de bico, esse de canto, né? Que você coloca ali num canto de uma prateleira, tá? E ganha aí esse espaço vertical. Não coloque muitos pratos empilhados, né? Então, delimite esse espaço. Uma coisa muito importante aqui, comece a se questionar daquilo que a gente conversou no começo da aula. Poxa, sabe o que eu preciso aqui? Eu ganhei esse negócio de casamento, tem um jogo de 24 pratos, e moro aqui eu e meu marido, ou pior, eu moro sozinha. Então, será que eu preciso desse tanto de prato? Ah, mas eu recebo pessoas, tá? Você recebe pessoas quantas vezes? É toda semana? Se for toda semana, tudo bem, né? Perdão. Agora, se você recebe pessoas só no Natal, então, tudo bem, Paty, eu não quero doar esse jogo de pratos. Guarde ele muito lá em cima. Guarde ele muito lá no fundo, tá? Mas não fique todos os dias olhando para 24 pratos e usando o espaço nobre ali. Qual é o espaço nobre? Aquele que está ao nosso alcance, ao alcance da visão, ao alcance das mãos.
este espaço, essa área da tua despensa, da tua cozinha, é nobre. Então não tem que ter 24 pratos lá, nem 12 pratos, se você mora com 3 pessoas aí na casa, tá? Eu aqui em casa eu deixo assim, meia dúzia, né? Meia dúzia, né? De cada tipo de prato e acabou. Também não tomo café aqui, não bebo, então não tem isso na minha despensa. Eu tenho ali um jogo que fica bem escondido para quando eu recebo visita, que é uma coisa também rara de eu receber assim muita gente aqui em casa, tá? Então entenda aí a tua dinâmica e fique com poucos pratos ao seu alcance. Vamos falar um pouquinho sobre as gavetas. A intenção aqui é que você guarde em gaveta objetos moles, né? Objetos que precisam de limites. Então, gaveta é limite. Os talheres, você vai guardar em organizadores para delimitar ali, para separar o que é colher, o que é garfo, o que é talher de sobremesa, tá? E para guardar os paninhos de prato, eu, Paty, recomendo as colmeias. Eu sou uma fã das colmeias, tá? Por quê? Se você ainda não conhece as colmeias, eu vou mostrar foto agora. As colmeias, elas já delimitam o espaço, elas já trazem simetria, né? Elas já trazem uma organização só no seu olhar. Então, mesmo que aquele dia você esteja ali com um pouquinho de pressa, eu não dobrei o pano de prato com perfeição, do tamanho certo, para não ficar aquela gaveta horrorosa, né? Cheio de pano de prato jogado, dobrado um de cada tamanho, um com cada dobra. Fica muito feio isso. E o visual é muito importante para o nosso bem-estar. Quando a gente visualiza ali um ambiente bem decorado, bem organizado, né? Isso libera hormônios de bem-estar no nosso corpo. É muito importante a parte visual. E a colmeia, ela já traz essa parte visual. Então, aqui em casa eu uso para tudo. Tem colmeia de tudo quanto é tamanho, uso para lingerie, para roupa de ginástica, para pano de prato, para toalha de mesa, para roupa das crianças, tudo que você pode imaginar, eu uso colmeia. Então vamos lá. Organizador de talheres. Paty, eu preciso ter a cozinha planejada, preciso ter aquele organizador de gaveta? Não. Tá vendo que existem muitas formas aí, usando a sua criatividade, colocar em potinho de requeijão. Tô sem dinheiro para nada. Use a sua criatividade, né? Mas faça, organize, fique só com aquilo que você usa. Use a tua intuição, a tua criatividade, o teu capricho. Tá vendo aqui, nessa foto, os potinhos azuis? Mais uma vez, a solução do varão com os ganchinhos. Olha ali, ganchinhos, arame, potinhos, tá? E pronto, se você não tem um organizador de talher. Existe essa opção aqui, é um organizador bem barato, tá? E ele tem tampa. Se você for guardar os talheres aí em um lugar, né, que esteja sujeito a poeira, se você não tem gaveta, se tem gaveta, não precisa ser o de tampa. Aqui é o meu xodó, né? A colmeia, tá vendo? Colmeia organizadora, que você tem de vários tamanhos. E aí, a gente tem, tá vendo? Uma gaveta com vários paninhos de pratos. Aqui você precisa ter disciplina, né? Para dobrar os paninhos sempre do mesmo tamanho, se você quer guardar sem colmeia. Então, se você não vai usar colmeia, use gabarito. Né? Use gabarito para dobrar esses paninhos de prato, pode ser o seu gabarito, pode ser um pedacinho de papelão, mas é importante que eles fiquem sempre do mesmo tamanho. Paty, o que é mais fácil de manter? Obviamente a colmeia, porque a colmeia você dobra ali rapidinho, ela não exige que você dobre todos do mesmo tamanho, porque ela já é a simetria, ela já dá o limite, tá? E aqui no número 3, né, eu coloquei essa divisória de gaveta ajustável, porque ela é um super coringa também, né? Caso você não vá usar a colmeia, por exemplo, ou caso você queira dividir a sua gaveta, utensílios de servir, utensílios, coisas só para abrir vinho, isso ou aquilo, você pode usar essa divisória de gaveta ajustável, tá bem? Essa foto aqui eu gosto de comentar, dos panos de prato, ela é uma foto que foi produzida, né? Então, assim, tá super bonito, mas não é algo fácil de manter. É igual quando eu vou organizar, por exemplo, um quarto de bebê.
né? E a mãe quer todos aqueles bores em dominó, que a gente chama, né? Todos dobradinhos com gabarito, um atrás do outro. Ótimo, então você vai lá e organiza. Mas isso é sustentável? Quer dizer, aquela mãe que não está dormindo à noite, que está amamentando, que não tem tempo nem para tomar um banho, será que ela vai dobrar aqueles bores com gabarito e colocar ali todos em dominó? Ela não vai fazer isso. A experiência, né? A gente que já é mãe sabe que é inviável. Mesma coisa na cozinha. Será que na correria do dia a dia eu vou dobrar os meus panos de prato com gabarito e colocar assim em dominó? A não ser que eu tenha, né, uma funcionária, que eu treine para fazer isso. Mas do contrário, invista em uma colmeia, porque ela já te traz essa organização visual, principalmente. Tá? Falar um pouquinho sobre a bancada, né? A bancada da tua cozinha. O ideal é que as bancadas, elas sejam livres. Por que que eu sempre digo isso, né? Porque a função da bancada é o trabalho. Então, quando eu tenho ali a minha bancada da cozinha, ela deve ser usada para quê? Para o meu trabalho. Qual é o trabalho? Chegar no supermercado e ter uma bancada livre para eu colocar todas as sacolas, depois para eu higienizar o alimento, fracionar, porcionar. Ter uma bancada livre quando eu vou cozinhar, né? Colocar uma tábua, separar os ingredientes. É uma bancada de trabalho, não é uma bancada de exposição. Isso vale para tudo, vale para o banheiro. O que adianta eu entrar no banheiro e ter a bancada toda tomada de produtos? Eu preciso ter a minha bancada livre para quando eu for me maquiar, para quando eu for, né, fazer uma hidratação no meu cabelo. Eu preciso ter espaço de trabalho. Então, o objetivo é sempre que a gente aproveite o espaço vertical, tá? Aproveite o espaço vertical e deixe a sua bancada livre. Aqui eu coloquei um lembrete, né, nessa aula. Muito cuidado com as facas em gaveta. Ou você coloca as facas dentro de um organizador de gaveta bem delimitado. Não deixe aquelas facas perdidas ali na gaveta, porque quando você for pegar qualquer coisa, você pode se cortar, furar a sua mão, tá? Então, uma das coisas que você pode deixar ali na bancada é um organizador vertical de facas, por exemplo, se você não tiver isso dentro da gaveta. Então vamos lá para a solução da bancada, para a gente usar o espaço vertical e ter a nossa bancada, por menor que ela seja, parte da minha bancada é isso, mais um motivo para deixar livre a sua bancada, tá? Então temos ali o escorredor aéreo, né? Você não precisa usar ali a tua bancada para colocar escorredor. Tem o escorredor aéreo que você pendura na parede. Tem o painel de Eucatex que a gente já viu, a gente já conversou, tá? Olha aqui, existem vários organizadores que aproveitam o espaço vertical na cozinha para você pendurar os utensílios, para você pendurar os temperos, para você pendurar até uma horta, né? Ah, eu quero fazer uma horta vertical. Ótimo, faça aí na tua cozinha, né? Aqui à direita, a gente tem esse conjunto, é da loja Aramado. Ele é um conjunto inteiro de plástico, mas ele já vem o kit completo. Ele é o kit de aproveitamento do espaço vertical. Então, ele já vem ali um lugar para você colocar o papel alumínio, o papel toalha, ele já vem o escorredor, já vem o porta-utensílios, já vem o porta-temperos. Então, é muito interessante e veja que embaixo dele a bancada fica livre para você trabalhar, tá? Ganhando espaço aqui, então, olha que bacana. Um organizador de porta para você colocar ali, por exemplo, as tábuas, né? E depois, aqui à direita, estou mostrando para vocês o que seria, né, uma cozinha, uma despensa organizada de forma inteligente. Então, é claro que aqui existe um excesso de organizadores, porque essa foto eu peguei justamente de uma loja, né, de uma marca de organizadores, e talvez você não precise de todos eles, mas aqui é bom visualizar, né, as opções que o mercado te oferece, que são os organizadores de andar, que a gente já viu, que você pode usar para xícara, para prato, na casa inteira, como eu contei da sapateira, pode usar para despensa, para empilhar as latas. Temos aqui as falsas gavetas, eu gosto muito disso para usar na despensa, né? Então, um dia a gente faz uma aula sobre despensa e você vai ver que você ganha muito espaço para colocar aqueles lanchinhos, os chás, os alimentos menores,
tá? Então comece aí a perceber a necessidade do teu espaço. Outra coisa que eu gosto muito para área molhada, banheiro, cozinha e lavanderia, é esse carrinho. Esse carrinho ele é muito barato, você encontra aí nas multicoisas, né, no Sam's Club, na internet, e ele se encaixa em qualquer lugarzinho. Eu gosto muito de usar ele na cozinha, gosto de usar na lavanderia, com os produtos bem coladinho, eu tenho um bem colado na minha máquina, eu deixo ali os produtos de lavar roupa, tá? Mas ele se encaixa em qualquer canto e ele é barato. Então você tem a opção que sai a gavetinha, tem a opção que é fixo. Esse aqui é um super organizador também para você conseguir manter a tua bancada limpa. E aqui chegamos ao final da nossa aula. Eu agradeço enormemente pela tua presença aqui, espero que você tenha aí se empolgado para começar a organizar a tua cozinha com aquele pensamento. Eu vou organizar a minha cozinha, mas depois eu vou com tudo para os outros cômodos, vou organizar a casa toda, né? Vou organizar a minha rotina de autocuidado, vou organizar a minha vida, vou deixar sair da minha vida tudo aquilo que não me serve, né? Se esse copo não me serve, ele vai sair da minha vida. Se essa pessoa não me serve, ela vai sair da minha vida. Se este trabalho já não me serve, eu vou buscar um outro que me complete, né? Um outro que eu faça com paixão, tá? Poxa, se esse alimento já não me faz bem, eu vou parar de consumir esse alimento. Então, tire da tua vida tudo aquilo o que não te serve mais. E comece pela tua casa, pelo teu espaço físico, tá bom? Um beijo muito grande, foi um prazer passar esse tempinho com você e até já já.